A Conferência do Clima, COP27, começou no Egito no último domingo. Amanhã é o Dia de Finanças e o Brasil é apontado como um lugar com um grande potencial para negócios verdes. Para mostrar as oportunidades que a gestora do BNP Paribas no Brasil, que tem em torno de 90 bilhões de reais, já tem encontrado nessa área de negócios verdes, green bonds, enfim, e outros negócios, eu converso agora com o Henry Risman, que é gestor de 2 fundos de investimentos sustentáveis aqui no país. Eu sou Carla Potorno, editora do Broadcast Investimentos, e agora começa, então, o programa Cabeça de Gestor. Henry, a gestora do BNP aqui no Brasil tem esses 2 fundos IS, né, que é a sigla que a Ambima deu, tem a gestão aí, essas 2 estratégias, cerca de 2 bilhões de reais de patrimônio, e eu queria te perguntar 2 coisas: no que eles investem? São 2 fundos de crédito privado, mas com estratégias um pouco diferentes, e também o que é ser um fundo IS? Bom dia, Carla. Bom, queria agradecer primeiro pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, primeiro queria destacar o que significa ser um fundo IS. Então, o normativo IS foi lançado pela Ambima no início desse ano. A gente tinha no mundo, então, o exemplo da União Europeia, que tinha lançado já o SFDR com os fundos classificados como artigo 8 e artigos 9 no ano passado, em 2021. A SEC já tinha começado também a lançar os normativos, mas o Brasil não tinha uma taxonomia nem normativo para esses fundos, então qualquer gestora podia lançar fundos sustentáveis ou verdes. Então, por isso, para colocar um pouco de ordem, a Ambima lançou esse normativo. E o que fala esse normativo? Esse normativo, ele fala tanto da gestora do que dos fundos para eles ser considerados como sustentáveis. A gestora, ela precisa ter uma política de sustentabilidade, ela precisa ter um órgão dedicado para essas questões de sustentabilidade e ela precisa publicar essas informações, principalmente no site. Uma vez classificado essas informações, a respeito dos fundos, tem 2 categorias. Tem os fundos que integram questões ASG, então que vão integrar esses fatores ASG na gestão, e tem um nível mais acima ainda, que são os fundos IS, fundos de investimentos sustentáveis, que precisam ter no próprio regulamento do fundo um objetivo de sustentabilidade. Então, no nosso caso... A diferença basicamente é que o fundo ESG, que leva esse rótulo, é porque ele integra os critérios ambientais, sociais e de governança, ESG ou ASG, na análise, na escolha dos ativos. O IS, ele tem que ter o propósito de sustentável já descrito no mandato, no regulamento do gestor, né? Exatamente, isso é a grande diferença. Então, no nosso caso, a gente tínhamos decidido não lançar produtos até sair um normativo. Então, quando saiu esse normativo, a gente já estava preparado e, de fato, fomos a primeira gestora a ser certificada com um fundo IS. Então, lançamos 2 fundos, com 2 fundos de renda fixa. O primeiro fundo é um fundo de debêntures incentivadas que investe principalmente então, no setor de energias renováveis. Hoje é um fundo que tem 500 milhões sob gestão, que tem mais de 75% dos ativos vinculados a projetos de energia renovável no país. Ele investe também em alguns projetos de saneamento, por exemplo. Então, esse foi o primeiro fundo a receber o siglo IS aqui no Brasil. O segundo fundo é nosso fundo crédito institucional com o Master, que é o Master que recebeu o selo IS, porque o SFIDR está em andamento. É um fundo que já tem 1.600 bi sob gestão. É um fundo que investe é mais diversificado no setor da economia. Principalmente, então, a gente vai focar nas empresas que mais estejam alinhadas ao Acordo de Paris, que mais estejam avançadas aos objetivos do Net Zero. E principalmente, a gente tem uns 40% do PL investidos em ativos financeiros de bancos, que eles mesmos, então, vão poder direcionar alguns projetos.
Então, enquanto o fundo de debêntures, ele pode investir, então, em debêntures verdes, o segundo fundo, ele pode investir, por exemplo, em letras financeiras verdes, como o BNDES, por exemplo, foi realmente o primeiro a lançar o produto em outubro de 2020, depois tivemos Bradesco. Letras financeiras sustentáveis também, como o Sicredi, por exemplo, acabou de lançar que vão, por exemplo, tornar o financiamento de pequenas empresas lideradas por mulheres então mais fácil, onde também a gente teve a colaboração do próprio Banco BNP. Então, a gente tem realmente dois fundos, um focado na transição de energia, nos projetos de energia renováveis aqui no país, e o outro, um fundo mais diversificado de crédito para ser alinhado, então, com o Acordo de Paris e os objetivos do Net Zero. Henri, eu quero entender um pouco melhor a carteira, mas antes, existe uma discussão no mercado, assim que a Ambima divulgou quais eram as gestoras e os fundos que se classificaram ou como fundo ESG ou com o rótulo IS, enfim, surgiram críticas de que muitos fundos tinham se classificado como IS, deveriam ser ESG, enfim, queria que você... Essa polêmica, você acha que faz sentido? Você mencionou a experiência na União Europeia, lá é invertido, né? Diferentemente do Brasil, tem mais fundos que integram critérios ESG do que fundos com propósito de investimento sustentável, é isso? Exatamente. Bom, acho que se a gente for pensar aí no exemplo da União Europeia, hoje a gente tem 90% dos fundos sustentáveis são artigos 8, e só 10% são artigos 9. Aqui no Brasil, bom, a gente tem hoje uma situação invertida, mas faz total sentido, porque a gente já tínhamos fundos considerados sustentáveis, mas que não estavam ainda enquadrados como normativo. Então, quando o normativo saiu, o primeiro passo foi para as gestoras adequar esse tipo de produto. E esse tipo de produto eram mais considerados como fundos IS do que como fundos que integram. Por isso que hoje a gente tem esse balanço desequilibrado entre esses fundos IS, que são a maior parte, e os fundos que integram, que ainda não foram lançados, mas eu acredito que no decorrer do tempo a gente deve chegar a uma situação bem similar à União Europeia. E também, bom, acho que, falando de números, por exemplo, na União Europeia, hoje a gente tem 42% dos fundos que são sustentáveis, então, ou artigo 8 ou artigo 9. Aqui no Brasil, bom, o normativo só saiu no início desse ano. Bom, a Ambima fez um trabalho realmente enorme e tem ainda muito trabalho para fazer para considerar todos esses novos pedidos de fundos. Então, hoje a gente só tem 23 fundos que foram classificados, tem 40 sob análise, mas isso só representaria menos de 1% da indústria de fundos no Brasil. Então, realmente estamos só no início. Eu acredito que devemos chegar bem mais perto dos números da União Europeia com o decorrer dos próximos meses e anos, e a gente deve voltar nesse equilíbrio com uma maioria de produtos considerados fundos que integram a questão ESG. É o nosso objetivo aqui na BNP Assets, queremos classificar todos os nossos produtos como fundos que integram questão ESG, e só uma minoria, como esses dois fundos de crédito, como fundos IS. Interessante. Quero fazer um link com a COP27. A delegação do Brasil tem como destaque no pavilhão a questão das energias renováveis, e, à luz dos estudos que vocês têm feito na gestora, até por conta desse fundo IS de debêntures, queria entender um pouco como que está o mercado e, principalmente, qual é a perspectiva. Hoje o fundo tem R$500 bilhão, mais ou menos. Tem como crescer, dobrar de tamanho no curtíssimo prazo? E quais seriam, né, os negócios que poderiam gerar essas debêntures para o fundo investir? Certo. Bom, primeiro falando aí do potencial desse fundo, bom, é um fundo de debêntures incentivadas. As debêntures incentivadas foram criadas com um incentivo fiscal para pessoas físicas, para justamente substituir o financiamento do BNDES, atrair essas pessoas físicas. Só que
a gente está vendo muita demanda de investidores institucionais, mas eles não podem se beneficiar dessa isenção fiscal. Então, bom, como ajuda nesse tema, a gente tem projeto de lei das debêntures de infra, que está agora parado há um pouco mais de um ano no Senado, mas tem, bom, algumas rumores de que poderia sair até no final do ano, ou se não for no início do próximo ano. Essas debêntures de infra, elas poderiam, então, dar a isenção ao projeto e não à emissão, e aí a gente conseguiria atrair, então, investidores institucionais como fundos de pensões, como seguradoras, para esse tipo de produto, porque faz total sentido para eles também do ponto de vista ALM ter, então, um ativo vinculado ao IMAB5, com também um spread extra de crédito. A gente já teve, então, investidores entrando, principalmente seguradoras europeias com presença aqui no Brasil, mas foi mais pela questão ASG e também pela questão do alinhamento passivo, mas eu acredito que com essa lei então, das debêntures de infra passando, a gente deve atrair muito mais investidores institucionais. Isso é a respeito dos clientes, a respeito dos investimentos. A gente está vendo, bom, com o marco legal de saneamento, a gente está vendo muitos projetos começando nesse setor, e no setor de energia. Bom, o Brasil, obviamente, é uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, mas, bom, o Brasil tem um problema, ele é muito dependente ainda da energia hídrica, e, bom, e vimos o que isso significou nos últimos anos quando aconteceram secas. A gente tem que voltar para as térmicas a carvão, o que é muito mais caro e muito mais poluente. Aí, fazendo, então, um vínculo com a COP, a gente acredita que, então, muitos países vão ter que revisar os objetivos do Acordo de Paris, que foi, então, um dos legados da COP26, era justamente os países vir com umas revisões mais agressivas, o que não aconteceu ainda. Então, com isso, eu vejo um grande potencial para o Brasil no mercado de hidrogênio verde. O Brasil é um dos países onde a geração de eletricidade limpa é uma das mais baratas no mundo, pensando no eólico onshore. Então, com isso, a gente pode pensar que a geração de hidrogênio verde será também uma das mais baratas no mundo, com potencial tanto na indústria interna, pensando no setor de transporte, pensando no setor de produção de aço, como também no setor de exportação, e mais pensando, por exemplo, no amônia verde. A União Europeia está com um plano do REPowerEU com centenas de bilhões de euros para justamente não depender mais de importações de energia fósseis, principalmente vindo da Rússia. Isso significa investimentos pesados em energias renováveis, mas isso significa também investimentos pesados em importação de energia verde, como o amônia verde. Então, a gente está vendo alguns projetos, por exemplo, na Bélgica, na Holanda, na Alemanha, de terminais em portos para receber esse tipo de carga, e a gente está vendo projetos aqui no Brasil bem interessantes. Estou pensando no Porto do Açu, estou pensando no Porto do Pecém, tem um projeto da Unigel em Camaragibe agora que está realmente saindo, pensando justamente nesse mercado de exportação, pensando na União Europeia. Bacana. Sobre o outro fundo, né, o fundo de crédito privado, que investe em títulos, inclusive de bancos, letras financeiras, você já citou alguns. Qual é o potencial para esse fundo e como que a carteira hoje está distribuída entre títulos convencionais e os títulos verdes? A maior parte ainda está em convencionais? A maior parte está em títulos convencionais. Isso também é uma realidade do mercado brasileiro. A gente viu, realmente um aumento nas emissões de títulos verdes, títulos sustentáveis pelas empresas brasileiras nos últimos anos, mas a maioria ainda era feita lá fora.
que existe todo um ecossistema lá fora, tanto na parte de bancos, tanto na parte de estruturação e, sobretudo, na parte de demanda por fundos ESG lá fora, que é muito maior. E lá tem tanta diversidade na parte das emissões que dá para fazer um fundo 100% títulos verdes, 100% títulos sustentáveis. Aqui no Brasil, a gente vê realmente esse tipo de emissões aumentando. Bom, o próprio banco BNP está envolvido na parte de DCM, mas a gente não conseguiria ter hoje um fundo 100% alocado em títulos verdes, porque não existe uma diversidade suficiente e também porque bom, não adianta também comprar todas as emissões que viram ao mercado. A gente sempre estamos fazendo uma segunda análise sempre que a gente tiver uma emissão de títulos verdes e sustentáveis, e aí bom, tem uma grande diferença. No fundo de debêntures, essas emissões verdes estão sempre vinculadas a um projeto. Então, aí a gente está falando de projetos de energia renováveis. Acho que bom, não tem muito do que falar a respeito do ponto de vista de sustentáveis. Agora, o fundo de crédito ele investe mais em títulos sustentáveis. Esses títulos sustentáveis estão vinculados a metas, não estão vinculados a projetos. É aí que a análise precisa ser muito mais profunda e aí também que nosso filtro é mais alto ainda. Então, a gente só consegue realmente validar esse tipo de emissão depois de uma análise mais profunda e, no final, só entram menos da metade das emissões que vêm ao mercado. Então, queremos aumentar nossa exposição a esse tipo de títulos, mas leva tempo. Certo. E, Henri, vocês têm uma metodologia própria, global, né? Do BNP para análise dos títulos e a seleção propriamente dos ativos que vão nos fundos, tanto integrados ESG, como vocês vão classificar logo mais, como nos de investimentos sustentáveis. Não faz sentido, por que não usar ratings e classificações de empresas externas, né, que vocês comprarem esse know-how? Por que fazer internamente? Certo. Acho que um primeiro ponto que a gente acredita que o ESG é complexo. A ESG gera alfa, mas o ESG precisa de time dedicado, precisa de trabalho dedicado, precisa de tempo e maturidade. A gente faz isso há mais de 20 anos, né, quando lançamos o nosso primeiro fundo social da União Europeia, e desde então a gente vem montando um time global. Hoje temos 35 pessoas, principalmente em Paris, mas também nos Estados Unidos, na Ásia, e eles são analistas ESG dedicados que trabalham com os times de gestão. Por que não usar análises externas, que seria talvez muito mais simples, mais barato também? Porque a gente acredita que não existe uma visão só da sustentabilidade. Quando a gente pensa nos relatórios de agência de crédito, a gente vê uma correlação entre S&P, Fitch e Moody's de 0,90. Quando a gente pensa nos relatórios de agência de rating ESG, esse número cai para 0,50. Então, quer dizer que não tem uma visão unificada e nunca terá, eu acredito, porque são temas mais subjetivos, são temas onde nossa visão da materialidade é diferente. Então, por isso que decidimos criar realmente nosso próprio módulo de scoring que leva 35 temas específicos para cada empresa, com pesos definidos por nossa visão da materialidade, e isso é globalmente. A divergência entre o mapa das empresas sustentáveis pelas agências é bastante grande, né? Quando a gente vê o gráfico, a mesma empresa está pontuada muito acima ou muito abaixo no critério ESG. É interessante de ver isso, né? Exatamente. Deve ter uma convergência no futuro? Bom, tem um ponto que a gente está tendo uma certa convergência na parte de reporting pelas empresas. Aí a gente tínhamos, então, duas visões diferentes do ponto de vista regulatória, entre uma visão mais americana, que foi o ESA, ECB, e uma visão mais europeia.
mas a gente está vendo uma unificação nesse ponto também, o ISSB, que está se juntando ao IFRS, então isso deve levar o reporting das empresas a ser muito mais unificado. Então a gente achou que devemos chegar a uma visão mais unificada, mas nunca chegaremos ao nível de correlação das análises de crédito. Sempre vai ter espaço para análises mais subjetivas, principalmente do ponto de vista do pilar social, e também do ponto de vista da materialidade. Acho que por isso que vale a pena sempre analisar a visão do gestor, a visão da gestora a respeito dessas questões. Interessante. Henry, muito obrigada pela tua entrevista. Obrigado a você, é um prazer. A gente encerra, então, aqui o programa Cabeça de Gestor. O apoio técnico foi do Bruno Nogueirão, que é da TV Estadão. A gente se vê na próxima edição. Tchau, tchau.